Eu sou Patrícia, casada com o Francisco e tenho 3 filhos, a Ludmila, o Vitor e a Vitória. Com a separação dos meus pais, na época eu tinha 10 anos, eu meio que fui o braço direito e esquerdo da minha mãe para cuidar dos meus irmãos. Então, quando eu tinha 10 anos, ela teve que trabalhar, né? Que ela era dona de casa e com a separação ela teve que arrumar um emprego e eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos e sob o cuidado de uma vizinha. Então, isso era 1983 e eu estudava de manhã e levava meus irmãos para a escola e ficávamos os 3 sozinhos. Ela chegava às 5 horas da tarde. Então, a partir daí, eu comecei a ver a responsabilidade. Com o falecimento da minha mãe, eu tinha 20 para 21 anos, em 94. O meu irmão caçula ele só tinha 6 para 7 anos e eu fiquei com a guarda dele, né? Primeiro a gente teve que ir na justiça para eu ficar com a guarda provisória e a justiça não quis dar guarda porque eu só tinha 20 anos, eu tinha que me emancipar, ter no mínimo 21 anos. E como minha mãe faleceu em junho, faltava 3 meses para eu completar 21 anos. Aí eu tive que esperar eu completar 21 anos, a maioridade, para ir na justiça para tentar a guarda do meu irmão. Mas nesse tempo todo a gente sempre cuidou, levava para a escola, buscava. Aí a gente foi morar na casa de uma tia, com os cuidados do meu tio também. E aí eu entrei nesse processo de justiça de ter a guarda. Mas como que eu ia ter a guarda do meu irmão se eu não era casada, se eu tinha recém ficado maior de idade? E por sorte, assim, eu já trabalhava desde os 16 anos, eu tinha emprego fixo, registrado e tal. Então o juiz acatou que a criança, o meu irmão no caso, devia ficar no seio da família, né? Não ir para casa de tio ou de outro parente. E depois de 3 meses que minha mãe tinha falecido, eu casei na igreja e tal. E depois de 5 anos eu tive a Ludmila. Na verdade, eu só descobri o sexo da Lud na hora do parto. Porque durante a gestação inteirinha, todos os exames de ultrassom não dava para ver. A gente não conseguiu descobrir. Então, para fazer o enxoval, as roupas eram brancas, amarelas, verdes. Não tinha, assim, era uma outra coisa que eu ganhava rosa, assim, cor de rosa. E aí ficava naquela expectativa. Mas o pai da Ludmila, ele tinha sonhos e ele falava que ele ia ser uma menina. Ele sonhava, disse que ele já assim, perto da Ludmila nascer, lá pelo 7º mês de gravidez, ele falou que tinha um sonho, que viu uma menininha e tudo mais. Então sempre ele achou que fosse uma menina. E eu não queria ficar postando assim muito no sexo, né? Eu ficava, não, vai ser o que Deus vai me presentear, vai permitir. Então eu não ficava muito assim nessa expectativa. Queria que fosse, né? Vai ser bem-vindo, bem esperado, vai ser amado do mesmo jeito. Eu não tinha muito essa vontade assim de ser menina ou menino, né? Quando eu peguei o exame, na verdade, quando eu peguei o exame e estava lá positivo, né, que eu estava grávida, foi 1 milhão assim, de sentimentos que passa, porque fala assim, bom, agora eu vou ser responsável, né, por um filho, por um ser que vai ser gerado dentro de mim, no meu ventre. Vai te passando um monte de coisa assim na cabeça, não tem como assim você falar, é uma coisa de felicidade e mesmo ao tempo de preocupação. Você fala assim, eu estou gestando, vai ter saúde, como que vai ser minha gravidez do começo até o fim? Eu vou ter saúde, eu vou ter pressão alta, eu vou comer isso, não vou comer aquilo. Então você já vai ficando com aquela coisa assim, mas ao mesmo tempo é uma felicidade que você vai ter uma vida, vai gerar uma vida, vai colocar um filho no mundo. Então eu fiquei muito feliz. E na hora do parto, quando eu vi aquele rostinho assim, todo sujo e já chorando, e depois veio mamar, então não tem como descrever a felicidade. Assim, foi muito feliz, foi muito emocionante mesmo. Eu trabalhava numa outra emissora e fiquei grávida, tudo, né? E depois houve a separação. E aí a Lud nasceu e eu fiquei muito preocupada, né, de estar separada e ter que cuidar da Ludmila ao mesmo tempo. E por isso ainda continuei uns 2 anos e meio trabalhando. E depois eu falei que eu queria cuidar da minha filha, que aquele trabalho já estava um pouco
cansativo, assim. Então, eu achei melhor sair, né? Eu ia, sei lá, eu acho que eu ia vender cosméticos, eu ia vender lingerie, eu ia ficar um trabalho mais em casa para dar mais atenção para ela. E ela tinha problema de bronquite, precisava fazer inalação, tomar medicamento manipulado, então eu fiquei muito preocupada. E eu tinha babá e ter que deixar minha filha na mão do babá, ou escolinha que fosse, então eu preferi sair do trabalho para me dedicar aos cuidados da saúde dela. E passou um tempo, eu vim trabalhar aqui na TV Imaculada. Quando eu comecei a trabalhar aqui, ela tinha 5 anos, ela vinha junto comigo, era voluntária também, ajudava, colaborava nos programas, no rosário, rezava o rosário junto com o pessoal da escolinha dela. Então ela foi crescendo aqui na TV Imaculada. A Lud já estava com 11 anos, o Francisco estava aqui como voluntário, vinha sempre com a comunidade Irmãos de Assis. E a gente se falava, oi, tudo bem e tal, mas aí passou 3 anos, né, ele deu uma sumida como voluntário, aí ele retornou, né, para voluntário no Rosário novamente, aí a gente começou a namorar. E a gente já se conhecia, assim, né, de vista, mas aí a gente começou um namoro. E logo em seguida eu engravidei do Vitor Manuel, que agora já está com 5 anos. E depois que, na gravidez, assim, eu voltando de licença maternidade do Vitor, ele estava com 5 meses, eu cheguei aqui na TV e falei, gente, eu tô grávida de novo. Aí, mal tinha voltado da licença maternidade, já voltei com a Vitória pronta já estava no meu ventre. Nesse período todo, né, com relacionamento com o Francisco, a gente está agora nessa caminhada do casamento de segunda união, né? Estamos fazendo um acompanhamento, tudo, porque é bem complicado, né? Uma vez que eu já tinha sido casada, eu casei na igreja. Então a gente está fazendo todo esse acompanhamento do casamento de segunda união. E assim, eu não me via mãe de 3 crianças, né? Lá com 20 anos, 21 anos, eu falava, não, no máximo um filho, 2. E agora, com os 3, assim, e essa diferença de idade, né? A Ludmila já é uma jovem, né? Ela já tem 16 anos, já é uma pré-universitária, estuda, faz cursinho, vai fazer 17 anos no final do ano. E tem os pequenos. Então, assim, é bastante confuso, né? Se a pessoa vai na minha casa, ela não sabe, assim, porque às vezes a Ludmila, ela tá mais criança do que as próprias crianças. E as crianças, assim, entram no quarto, mexem nas coisas dela, fazem bagunça de criança, risca a parede. E eu tenho que estar contornando. Olha, essa parede aqui já está reservada para vocês riscarem. Não é essa, é a outra. Então eu tenho que ter toda uma psicologia, um controle para lidar com a situação. Mas assim, isso a gente vai aprendendo com eles mesmo, sabe? Assim, não tem uma receita. Ser mãe é isso, né? Não é colocar o filho no mundo, mas você passar valores, passar base para o seu filho e passar limites também, né? Comportamento, educação. Acho que tudo tem que ter limite, tudo tem que ter uma base, porque senão a coisa não anda, vira bagunça e aí você perde o controle mesmo. Foi muito diferente devido à idade, né? Assim, eu fiquei grávida do Vitor, eu tinha 37 anos. E na gravidez da Lud eu tinha 25 para 26 anos. Então, a idade, a própria idade, a sua maturidade física até, mental, psicológica, é outra. Não tem como, assim, lá nos 25 anos você tem outra mentalidade, sabe? Eu falava assim, a Ludmila vai ser criada assim, assim, assado. Com o Vitor e a Vitória é totalmente diferente, então tem algumas regras que eu impus muito na criação, na educação da Ludmila. Hoje eu sou mais maleável. É totalmente diferente, né, assim, a gravidez da Lud, a criação da Ludmila com a criação das crianças agora, porque é outro tempo, são outros, né, outro mundo agora. Eu estou estudando, depois de 20 e poucos anos eu voltei a estudar. E o ano passado eu ficava pensando, eu trabalho, eu tenho uma profissão, daqui a um tempo eu vou me aposentar, mas parece que é uma cobrança que eu estava achando que isso é pouco, é insuficiente. Eu posso ir mais à frente, eu posso dar um passo a mais para melhorar condições de cultura dos meus filhos, de educação, de conhecimento. Como eu passei dificuldade na gravidez,
financeira e até emocional um pouco, assim, porque fala, nossa, estou com 37 anos, 38, eu fiquei grávida, e agora? Será que eu tenho saúde para isso? Minha pressão vai ficar boa? O colesterol vai estar bom? Eu não vou ter problema de diabetes, não sei o quê? A minha alimentação, né? Então, você fica, assim, preocupado com tudo isso, né? E como que vai ser o futuro dos meus filhos, assim? O que eu posso oferecer para eles, algo a mais, né? Como mãe, a gente deseja tudo de bom, né? Tudo, assim, se a gente pudesse proteger mesmo, colocar dentro de uma redoma de vidro para, não ter nenhum perigo, nenhuma doença, o filho não sofrer uma decepção lá na frente, decepção amorosa, ou decepção do emprego. A gente quer estar protegendo, mas a vida não é assim, né? A gente, como dizem, né, a gente cria o filho para o mundo. E o mundo lá fora, às vezes, não é o que é dentro da nossa casa, dentro de casa. Tem os perigos, tem vícios, tem drogas, tem as más companhias, tem de tudo. Então, a gente quer a felicidade do filho da gente. A gente quer que eles tenham saúde e sejam felizes. A Lud, ela é uma luz na minha vida, né? Na época que eu perdi a minha mãe, né? Depois de 5 anos eu tive a Lud. E aí, realmente, a gente começa a pensar e a dar valor em tudo aquilo que a sua mãe falava. E tudo que ela falava, às vezes, ou brigava com você, e você teimava, e você achava que ela estava errada. Então, só no momento quando você é mãe, quando você coloca um filho no mundo, quando você gera, que você vai saber os valores, que tudo que a sua mãe falava estava certo. E hoje, com um filho adolescente, às vezes a gente fala também, né, dos perigos, das más companhias. E às vezes o filho se revolta, né, assim. E eu vejo que a Lud, ela não é uma menina que se revolta comigo, sabe? A gente conversa, se eu falo não, ela tem paciência, sabe? Ela não revida, ela não responde. Ela me ajuda muito com as crianças, então eu falo assim, sabe? Ela é uma luz na minha vida. O Vitor, ele é o príncipe lá de casa, é o menino, né? E eu nunca que eu imaginei que eu ia ser mãe de um menino, né? Porque toda aquela coisa de menina lá em casa, só eu e a Lud. E ele, assim, é uma criança, assim, super amoroso, ele é super carinhoso. Ele cuida da Lud, ele fica com ciúmes. Ele fala assim, a Lud não vai namorar, porque se o namorado dela aparecer aqui, eu vou brigar com ele. E a Vitória é aquele pitoco que veio para pôr fogo na casa, para incendiar tudo, porque assim, se você tá cansada, se você tá triste, lá em casa não tem tristeza. A Vitória é aquela pessoa que te dá pilha. Então ela é assim, no 220, não tem como você, não tem dia ruim, não tem dia frio, não tem dia de chuva, porque a Vitória é outra luz lá em casa, assim, ela acende tudo. Se você tá com dor de cabeça, sua dor de cabeça sara na hora, porque ela quer ouvir música, ela quer dançar, ela quer pular, ela quer assistir desenho. É por eles que eu tô estudando, é por eles que eu acordo todo dia. E eu falo, não, eu vou acordar, eu não vou ter preguiça, eu vou pra faculdade. Depois da faculdade eu pego a Lud, a gente almoça junto e eu venho trabalhar. Então, é por eles. A minha existência, assim, é pelos meus filhos, de verdade.